Em nome de Jesus vai dar certo agora. Então, voltando, né, ao Evangelho de João aí, capítulo 15 agora, que nós vamos estudar, aula 114 hoje, 20/10. Então, vamos abrir as Bíblias no capítulo 15 de João. E nós vamos ler hoje somente 6 versículos, de 1 a 6. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vós, os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Amém, queridos? Então, nós vamos parar por aí, que nós vamos ver essa parte aí da videira verdadeira. O que nós estudamos nas aulas passadas? Eu vou voltar um pouquinho, só um pouquinho, onde a gente vê o que é que o Evangelho de João quer nos mostrar, que nós vimos, eu acho que foi nas aulas de Diego. Então, aí, versículo 31 do capítulo 20 de João diz assim, ó, estas, porém, foram registradas para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, muitos foram os feitos de Jesus aqui na terra. Se a gente ler o versículo 30 lá, a gente vai ver isso. Muitos foram os feitos de Jesus aqui na terra. Só que, no 31 vem falando assim, ó, estas, porém, foram registradas para que creais que Jesus é o Cristo, para que nós pudéssemos crer que Jesus realmente é o Messias, o Filho do Deus vivo. E crendo nesse Jesus, e crendo no Cristo, nós, assim, pudéssemos ressuscitar com Ele para a vida eterna. Amém? Então, é crendo nesse nome, e é o que João vem nos ensinar, né? Só para a gente lembrar. Só para a gente lembrar aqui sobre o que o Evangelho de João quer nos passar, quer nos ensinar. Tá? Então, nós falamos sobre isso aí, e Jesus ele nos revela a sua identidade através do Evangelho de João, não é isso? Vocês concordam comigo? Qual é essa identidade? Que ele é filho de Deus. Então, Jesus, ele é o eu sou, é o único que pode dizer eu sou. Porque ele é Deus. Nenhum de nós podemos dizer eu sou. Eu só posso dizer eu sou uma pessoa criada por Deus. Mas o único eu sou é o Senhor. E aí, nós vemos nos capítulos anteriores 6 eu sou. 6. E esse é o 7º. Eu sou a videira verdadeira. É o 7º e último. Então, no Evangelho de João, vem trazer para a gente 7 eu sou. E nós vimos todos esses
esses eu sou, né, em todas as aulas passadas. Nós podemos ver todos. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Então, aí eu coloquei todos os eu sou, a não ser o sétimo, que é o que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, esses aí são desde as primeiras aulas lá, eu coloquei os versículos de referência. Então, eu sou o pão da vida, foi o primeiro eu sou. Depois, eu sou a luz do mundo, segundo eu sou. Eu sou a porta das ovelhas, a porta onde nós devemos entrar. Né? O terceiro eu sou. Eu sou o bom pastor, o quarto. Eu sou a ressurreição e a vida, o quinto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o sexto. Então, eu sou o pão da vida. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, Jesus nos revela aí como alimento. O alimento não é necessário para a nossa vida. O alimento é necessário para que a gente possa sobreviver. Né? Então, Jesus, ele se revela como um alimento extremamente necessário para a nossa vida aí. Eu não vou me atentar a detalhes, porque nós já vimos isso nas outras aulas, e aí quem quiser ter mais detalhes sobre cada um, pode voltar lá nas aulas, tá bom? Então, o segundo eu sou aí, eu sou a luz do mundo. Que Jesus, ele, outra vez, aí no versículo 12 do capítulo 8, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus revela aí para a gente como essa luz que dissipa todas as trevas em nós. Então, ele nos convida a andar nessa luz. O terceiro, eu sou a porta, no capítulo 10. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Então, Jesus é a porta que nos conduz à vida. Né? E aí o quarto eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Amém, queridos? Então, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. E as ovelhas desse bom pastor também conhecem a voz do pastor. Ela não vai com qualquer um. Porque ela tem intimidade com o Senhor. E o bom pastor, ele cuida das ovelhas. E ele demonstra seu grande amor com a sua própria o quê? Vida. Ele demonstrou isso para a gente, o Senhor Jesus, com a sua própria vida. Ele demonstrou o seu amor por nós. O quinto, eu sou a ressurreição e a vida. Então, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está em João 11. Então, Jesus aqui, ele vai declarar que ele é o único que pode e que venceu a morte. Né? E ele nos dá vida. E vida eterna com ele. Amém? O sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que foi o último domingo que a gente viu. O sexto eu sou, que foi o capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. E não adianta a gente procurar por outro caminho. Porque sem Jesus, a nossa vida não tem sentido. Se nós não andamos nos caminhos do Senhor, não tem sentido a nossa vida. Não é verdade? Então, queridos, essas declarações aí do próprio Jesus, por isso que eu quis voltar lá nas aulas anteriores, que fala por que o livro de João foi escrito, qual o propósito, né? Justamente por causa dessas declarações de Jesus aí, o 7 eu sou, que ele vem mostrar quem é ele. Então, ele fala para a gente aqui, essas 6 que nós lemos agora, ele fala quem ele é. E o que ele vai fazer,
ou fez por nós, né? Lá o que vai fazer ali, ele falando para os discípulos dele. Então, o que ele ia fazer, e o que ele podia fazer, e como ele podia fazer, e como os discípulos tinham que se comportar. Né? Então, cada declaração dessa que o Senhor Jesus fez aqui, nos mostra dependência dele. Se nós formos olhar cada declaração, nos mostra dependência do Senhor. E quando nós estamos totalmente dependentes do Senhor, nós estamos totalmente conectados a Ele. Não é assim? Quando há uma dependência da nossa vida com a vida do Senhor, com tudo que Ele tem para nós, nós estamos conectados a Ele. Totalmente conectados. Então, esse relacionamento com Jesus é importante. Ele vem nos falando aqui, nos eu sou, ele vem nos chamando a ter esse relacionamento com ele. Ele é tudo para nós. Se a gente for olhar lá no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é o nosso pastor e ele é tudo isso aqui. Ele é o pão da vida, ele é a luz que nos ilumina e nos tira das trevas, ele é a ressurreição que nos leva à nossa vida vindoura, né? A vida após a morte. Ele é a porta, que depois que a gente entra por essa porta, tem pastagens verdes, né, que nós podemos descansar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora, né, ele é a videira verdadeira. Que esse sétimo eu sou, ele vem reforçar a nossa necessidade de estar em Cristo Jesus constantemente na nossa vida. Amém, queridos? Então, todos falam isso, que nós temos que estar em Jesus. É tudo Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a luz, Jesus é o pão, Jesus é tudo. E agora, mais uma vez, ele vem reforçar. Eu sou a videira verdadeira. Amém? E aqui, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, e o Pai é o agricultor. Esse capítulo, ele começa aí com a declaração de Jesus, né, falando que ele é a videira verdadeira, e que o Pai, né, que é o nosso Deus, ele é o agricultor. Ele usa essa videira, que é a parreira, né, para a gente entender algumas coisas. E antes da gente falar um pouquinho, começar falando sobre essa parte no espiritual, aí eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a parreira, sobre a videira. Então, os discípulos, Jesus fala ali com os discípulos, para os discípulos começarem a entender essa vida frutífera em Jesus. Então, uma vida produtiva é uma vida abundante. Não é assim? Uma vida produtiva é uma vida abundante. Então, para a gente entender um pouquinho essa metáfora aí que Jesus usa da videira, aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre a videira. Lá em casa, eu tenho uma parreira. E a parreira é o seguinte, a parreira, ela é uma planta que se você não poda ela não é que ela não produz, mas ela começa a produzir cada vez menos. Igual mesmo, lá em casa tem que podar 2 vezes no ano. Aí eu podo 2 vezes no ano. Esse ano eu não podei nenhuma vez. Aí, o ano passado eu podei certinho as 2 vezes. Deu muita uva. Muita, mas muita uva. Só que a gente não come, viu? Os passarinhos comem tudo. Os passarinhos carregam tudo. Não fica nada para a gente. Se eu quiser comer uva, eu tenho que pegar verde. Aí eu consigo comer. Mas os passarinhos não deixam. Mas assim, o ano passado deu muita uva. Esse ano eu não podei nenhuma vez, eu tinha que ter podado ali em fevereiro e depois em agosto. E eu não podei, esqueci. E aí, no início do ano ela deu bem,
Mas quando foi no meio do ano, ela já deu pouquinho, e agora ela está dando de novo, e estou vendo que está pouquinho também. Então, a uva é assim, se você não poda ela, ela não dá. Ou ela vai diminuindo cada dia, até que ela só produz folhas. Né? Então, cada vez que você deixa de podar ela, ela vai diminuindo, 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 até que só vai dar folha ali, e você não vai ver mais galinho de uva. Né? E toda vez que ela dá a uva, aí você tem que vir tirar aqueles galhos que ela já tinha dado, para brotar outros novos. Porque naqueles mesmos não nasce. Né? Então, por isso, a poda. Né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, essa metáfora aí que é usada nessa parábola, né, da videira. Então, para a gente dar fruto e na nossa vida, nós temos que estar ligados a Deus. E para que a gente dê frutos que honrem ao Senhor, nós precisamos também estar vivendo em obediência a Deus. Eu coloquei aqui também que a importância da fé nas nossas vidas como fonte de nutrição da nossa vida espiritual. Então, nós temos também que trabalhar a nossa fé. Deixa eu ver se vai passar mais um aqui. Ah, passou, deu certo. Pensei que não ia dar certo, não coloquei uma animação aqui. Olha o versículo 2 aí, ó. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, foi isso que eu falei com vocês. Então, aquele ali que não produz mais fruto, vai cortar. E o que vai produzir fruto, tem que podar, né? Tem que limpar, tirar as folhas. Tem um período que fica toda seca. A videira ela fica toda seca, cai as folhas tudo, fica aquela sujeira lá no fundo, lá da minha casa. A parreira lá no fundo. Aí fica aquela sujeira lá no fundo, cai todas as folhas. Teve um dia, quando ela estava bem bonitona, meu pai foi lá na minha casa e elogiou a parreira. Ela estava dando muitas folhas, muitos cachos de uva. Aí depois, quando chegou o outono, ele chegou lá em casa e falou assim: essa planta sua morreu. Que não tinha uma folha verde. Estava toda seca. Então, ela seca todinha, cai as folhas, e aí começa a brotar tudo de novo. Ela começa do zero, ela fica só aqueles galhos mais esquisitos, parecendo que está tudo morto. Mas, na realidade, ela está se renovando para uma nova frutificação. Ela está se renovando para dar frutos bons. Então, o Senhor, ele vem nos comparar, neste momento aqui, como os ramos dessa videira. Né? Então, vamos, antes de eu falar aqui o que nós vamos comparar, então, eu gostaria que vocês me ajudassem aqui a encontrar algumas palavras nesses dois versículos, alguns elementos, né, importantes nessa parábola, na realidade. Então, antes de acontecer o Getsemane, né? O Getsemane estava próximo ali, que foi esse acontecimento aqui, essa conversa que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos. Foi bem ali naqueles últimos momentos de Jesus. Jesus já ia passar ali para o Getsemane, tinha tido a ceia, né? E aí Jesus começa essa conversa com os seus discípulos, falando sobre o sétimo eu sou. Né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, eu acredito que Jesus, ele ensinava ali, através dessa parábola para os discípulos, porque ele queria mostrar para os discípulos como continuar ligados a ele, mesmo depois
que ele não ia estar mais aqui com eles em corpo presente. Né? Porque eles estavam ali com Jesus o tempo inteiro, então eles não tinham preocupação nenhuma. Jesus resolvia tudo, Jesus fazia tudo para eles. Né? Então, assim, só que agora Jesus, ele estava se preparando para a morte, né? E a ressurreição. E ele iria para o Pai. Então, eu creio que ele estava querendo ensinar para os discípulos ali, como ainda continuar sendo discípulos, discípulos verdadeiros, né, que tem essa conexão ainda, que eles teriam que ter uma conexão com Jesus, mesmo Jesus não estando em corpo presente, porque a conexão, né, com a pessoa aqui do lado é mais fácil, eu estou com a pessoa aqui, mas e depois que ela foi para o Pai? Né? Só que Jesus fala, eu vou mandar o Consolador. E aí vem o Espírito Santo. Então, vamos identificar aqui alguns elementos aqui importantes para essa parábola. Então, eu sou a videira verdadeira. Pensando assim, em metáfora, né, o que a gente vê aqui? Eu sou a videira verdadeira. Então, a gente tem o quê? Com certeza, né? Verdade. Nós falou que você tem uma verdadeira, então tem uma falsa. Né? Então, Jesus é a videira verdadeira. É nela que nós temos que estar ligados. É em Jesus. E os nossos ramos têm que crescer e frutificar. Né? Então, eu sou a videira verdadeira e nós podemos ver videira. Uma palavra que a gente marca aí como importante. Aqui eu não consigo, que eu estou espelhando meu celular, senão eu marcar aí. Mas é isso aí, ó, a videira. Depois, o pai é o agricultor. Então, tem outra palavra aí importante para a gente nessa parábola, que é o agricultor aí. Né? Depois vem todo ramo que, estando em mim, não der fruto. Então, aqui a gente já tem ramo e tem fruto. Então, são 4 palavrinhas aí que eu coloquei para a gente fazer uma análise. Então, aí, elementos da parábola de João 15. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ah, deu certo. Então, a primeira, videira. A videira, quem é a videira? Jesus. Então, a videira é Jesus. E Jesus nos dá aqui uma ideia de dependência, não é? Porque se Jesus é a videira, e aí vem a videira faz o quê? A videira sustenta os ramos, sustenta os frutos, a videira que sustenta tudo, sustenta as folhas. Se a videira não tiver vida, tudo vai morrer, não é? Já começam as folhas secando, né? Se numa planta. Se a planta não tiver vida, aí já começa os frutos, não dá fruto, as folhas secam, né? Então a videira sustenta tudo e alimenta os ramos. Então quem é o agricultor aí? O agricultor é Deus, né? Aqui o agricultor é o Senhor da videira, que é o nosso Pai. Ele é que tem poder para fazer tudo ali. Ele é que tem poder para regar, ele é que tem poder para cuidar, para cultivar. Não é assim? O agricultor não faz isso. Ele planta, ele rega, ele colhe. O agricultor faz tudo ali. Então, aqui, o nosso Pai, o nosso Deus, ele é o agricultor. E ele tem poder também para cortar e para podar. Já passou os dois juntos. Aí tem o ramo. O ramo aqui é discípulo, né? Somos nós.
Então, todos os que creem em Jesus e estão conectados em Jesus, eles são discípulos. Nós somos enxertados em Jesus. Vocês não concordam comigo que nós somos enxertados em Jesus? Nessa parábola aí da videira, nós somos os ramos de Jesus, né? Então, como ramos, nós nascemos da videira. Então, nós nos alastramos. Você pegar, igual a minha parreira lá, né, que eu estava falando para vocês, o quanto você dá espaço para ela, ela vai. O quanto você dá espaço, ela vai crescendo. Se você quiser fazer o fundo inteirinho, só com uma, não precisa nem plantar mais. Ela vai, é só você dar espaço para ela, que ela vai crescendo, ela vai aumentando os ramos e ela vai produzindo de acordo com as podas, né? Tem que fazer poda, tem que cortar, tem que tirar, tem que cuidar. Então é isso que o Pai faz conosco. Ele cuida, ele nos sustenta, né? E aí vem os frutos. E os frutos são as nossas obras. As nossas obras que são produzidas pelo Espírito Santo de Deus, as boas obras, tá? E uma evidência muito importante que nós já falamos em aulas anteriores, eu não lembro se foi Alisson que falou, acho que foi Alisson que falou, é a obediência ao Senhor. Então, nós temos essa evidência. Se nós somos obedientes ao Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né? Que a obediência é um fruto, é o fruto. Obedecer a Deus, fazer aquilo que Ele quer e estar conectado nele, fazendo a obra do Senhor através da obediência. E aqui, na parábola, não vai ter, mas subentende-se, mais um elemento que eu coloquei aqui é a seiva. Por quê? A seiva, ela é como se fosse o sangue da planta, não é? Sem a seiva, a planta não vive. E aqui para nós, a seiva seria o Espírito Santo de Deus. É que nós não vivemos sem o Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos ter discernimento das coisas de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus for tirado de nossas vidas, nós não fazemos nada de bom. Porque o Espírito Santo de Deus é o que dá, né? É o que produz esses frutos nas nossas vidas. Então, ele nutre, a seiva nutre a planta. E a raiz, ela absorve tudo ali da terra, né? E gera essa seiva que é levada para os ramos, que é levada para os frutos e dá vida à planta. E a planta fica saudável e frutifica. Pastor? Aleluia. Bom dia. Regina, olhando bem essa passagem, fala sobre a parábola da videira, que nós temos que levar em conta que Jesus, ele é a fonte. Ele é a videira. O Pai é o Senhor da videira. É Ele que cuida, é Ele que dá água, é Ele que dá o sustento. Tudo é Ele, tudo vem dele. Nós somos os ramos. E nós precisamos entender que o nosso papel na videira é produzir frutos, não folhas. E os ramos, eles são muito vulneráveis na videira, na planta mesmo, são muito vulneráveis à doença. Coisas que tiram o propósito de ele produzir fruto. Mas como o agricultor sabe e conhece que tem coisas nos ramos que nos tira de cumprir o propósito de produzir fruto, aí vem o que vem a poda. Tira a folha, tira aqueles ramos que estão fracos, né? Para poder nós cumprir o propósito. E aqueles ramos
que às vezes estão mais saudáveis, eles é que vão produzir fruto. Nem todos os ramos vão produzir frutos. Tem ramos que precisa ser podado. Então, o que importa é que é o seguinte, que produzir fruto é uma questão de vida ou morte. Ou você produz, ou você é cortado. Nós temos que olhar que o propósito de Deus em nossas vidas tem que se cumprir através dos frutos que são as obras. E para nós podermos fazer todo esse trabalho, tudo cumprir o propósito, nós temos que estar o quê? Revestido do Espírito Santo, como a pastora diz, alimentando sempre da seiva que brota da videira, que nos encoraja, que nos dá saúde, que nos dá intrepidez, que nos faz com que eu e você saiba lidar com cada situação que nós enfrentamos no dia a dia, né? Porque produzir fruto não é fácil, né? Mas também não é difícil se você estiver cumprindo o propósito certinho, se você estiver sendo um ramo saudável, né? Se você tem um ramo saudável, produzir fruto vai ser natural como as plantas produzem, não precisa fazer muita força. É natural produzir fruto. Então, os ramos da videira, ele tem que ser, o fruto tem que ser natural, no tempo certo, na hora certa e com a doçura, com a beleza e com o esplendor de todo um fruto da videira. Amém. Então, como o pastor falou aí, o ramo que não dá fruto, ele é cortado, né? O ramo que não produz, ele não está servindo de nada. Da mesma forma que eu vou lá na parreira lá, na minha parreira lá, e tiro aquele galho que não está servindo mais, da mesma forma é com a gente também. Quando a gente não está conectado com o Senhor, não tem porquê. Não tem porquê. A gente vem à igreja, a gente esquenta banco, mas a gente não está conectado com o Senhor. E esse cortar fora é muito triste. Né? Porque não é um cortar fora simples, não, tchau, você não vai ficar aqui na igreja, não. Não é. Isso é espiritual. E aquele que é cortado não vai estar na glória com Deus, não vai estar na glória com Jesus. Aquele que é cortado, aquele que é lançado fora, vai ser lançado fora, literalmente. Literalmente, vai ser lançado fora. E essa poda também é importante para nós, como cristãos. Essa poda ela é muito importante para que nós tonificamos os nossos músculos espirituais. Tem algumas pessoas que falam que essa poda ela é as lutas, as dificuldades, né, os problemas que a gente passa. Tiago até falou aqui de alguns irmãos que parece que são escolhidos a dedo, né, para a gente poder ser lapidado também, né? Então, essa poda ela é necessária para o nosso crescimento. Oi, pastor. Essa poda, ela é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nós começamos impedindo de nos chegarmos a Deus, Deus começa a cortar. Espera aí, eu preciso tirar isso de fulano, eu preciso tirar isso do pastor Geraldo, eu preciso tirar isso dele, para que eu atinja o objetivo. Né? Muitas vezes nós reclamamos, meu Deus do céu, por que aconteceu isso comigo? Mas é Deus falando, eu preciso tirar. Né? Quando o cabelo começa a quebrar, o que faz? Tem que cortar. A unha começa a crescer e quebrar, tem que cortar. Né? Para melhorar. Então, muitas vezes, coisas nas nossas vidas que é necessário, Deus permite que aconteça, para que nós cresçamos. Para que lá na frente, nós podemos ver que foi bom. Né? Porque diz ali que os ramos, todos os ramos estão ligados à videira, mas nem todos estão produzindo. Gente, se você não está produzindo, é porque você está fraco. Cuidado para você, você vai estar fora da igreja. Não é isso, você deixa de produzir na sua vida espiritual. Você deixa de crescer,
você deixa de ter interesse de ler a Bíblia, você deixa de interesse de participar dos cultos, você deixa de interesse de orar, de jejuar, porque você acha que não é necessário, que outras coisas estão tomando parte da sua vida. Aí é onde que Deus entra como o agricultor, para poder tratar na vida da gente. E nós temos que aprender isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E para ser parecido com Deus, é nós ter a mente, o caráter e as virtudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Carol. Ai, Deus. Paz, irmãos. E a gente, olhando essas parábolas e todos os ensinamentos de Jesus, cada dia a gente fica mais maravilhado com ele. Olha como que Jesus é magnífico. Essa questão dessa parábola, em todas, né, que o Senhor fala e de todas as formas que ele ensina, ele usa elementos próprios que aquelas pessoas conseguiriam compreender. Porque ali, gente, nós estamos falando de pessoas igual a gente hoje que vai no supermercado e compra a uva, não. Ele falava para agricultores, pessoas que mexiam com a terra. Quando ele falava das ovelhas, ele falava para pessoas que eram pastores de ovelhas, pessoas que vivenciavam aquilo na prática. Então, elas conseguiam compreender com muita profundidade. Carla está falando ali, ela tem noção do que é, porque ela mexe com uva. Eu nunca tive uma parreira, planta, né? Não é muito meu forte. Então, talvez para nós seja uma coisa assim, que tem que explicar nos mínimos detalhes o porquê de cada coisa, como ela colocou ali. Mas para aquele povo era algo natural. Eles entendiam perfeitamente que a videira, ela depende completamente do agricultor para ela produzir de forma excelente. Senão ela vai morrer, ela vai deixar de produzir, ela vai ser somente uma planta ornamental, vai ter só folhas. E eles compreendiam com perfeição aquilo que o Senhor queria dizer ali, e que nós precisamos hoje trazer para a nossa vida. Se nós não estivermos diretamente ligados ao Senhor, que é o agricultor, que poda, que corta, que tira o que está atrapalhando, nós jamais poderemos ser ramos frutíferos. Nós jamais poderemos ser discípulos que expõem os frutos. Porque o Paulo fala que nós somos uma carta lida e escrita por todos os homens. Então, todo mundo está vendo. Está todo mundo olhando para mim e para você, esperando alguma coisa. E ele está esperando uma coisa em geral, uma coisa boa. Mas, às vezes, qual é o fruto que você tem apresentado, que nós, como cristãos, temos apresentado para o mundo? Ele está olhando. O mundo está olhando para nós. E, às vezes, você fala, mas fulano faz isso. Deus não está esperando nada de quem não é cristão, gente. Ele está esperando de você. Então, nós é que somos ali aqueles ramos. Aquelas pessoas que estão fora, elas ainda não foram enxertadas. Não porque o Senhor fez para todos, mas elas ainda não decidiram ficar agarradas na videira. Então, nós precisamos hoje abrir os nossos olhos e compreender que se nós não vivermos como aquele ramo que precisa ser podado, que aceita a poda, que mesmo com sofrimento vai doer, vai ser ruim, não vou me revoltar, porque como é que o ramo vai fazer? Eu vou cair daqui que eu não quero que mexa comigo não, eu vou soltar dessa videira e vou viver sozinho. Como que vai fazer? Se a gente soltar da videira, a gente vai secar, como um ramo. Jesus explicou de maneira incrível. O ramo soltou ali, ele vai prestar mais para quê, gente? Ele já fala em seguida, vai ser lançado onde? No fogo. Vai virar lenha, não presta para nada. Então, se a gente não estiver ligado naquele que nos criou, que produziu, e outra, existe um propósito. A videira, ela não foi plantada para ser planta ornamental. Existem plantas ornamentais, ela foi plantada para quê? Para produzir um fruto específico. E se ela não produz aquele fruto específico, ela não está cumprindo o propósito pela qual ela foi criada. Eu e você da mesma forma. Se nós não produzimos nada, isso é sério, irmão. Jesus não falou, não foi para contar uma historinha bonita, não. Ele está falando para abrir os nossos olhos, nós seremos lançados no fogo. Se eu e você não estivermos produzindo nada, nós vamos ser lançados no fogo naquele grande dia. Nós precisamos abrir os nossos olhos para essa verdade, mudar o nosso comportamento, pedir ao Senhor, me poda, me muda, me conserta, porque eu quero dar fruto. Porque se eu não der fruto, qual que é o meu fim? Fogo.
que nós, como igreja, possamos estar ligados na videira de verdade, pedir ao Senhor que faça a poda necessária, que Ele cuide de nós como videira, porque senão nós vamos ser um ramo seco, e ramo seco vai para o fogo. Deus tem misericórdia da igreja, né? Brasileira principalmente, que a gente tem tudo para fazer coisas maravilhosas, e infelizmente a igreja brasileira tem olhado para situações que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Então, que nós aqui, como igreja Verbo de Amor, que sempre buscamos a palavra, conhecimento, que nós busquemos essa videira verdadeira e deixemos esses embaraços para lá. Essas situações que tem envolvido, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e que cada dia a gente possa buscar isso. Viver conectado a essa videira verdadeira. Amém. Então, como o Carol, o pastor, falou, né? Falaram muito bem até essa produção das nossas vidas é extremamente necessária. Mas como nós vamos produzir? Estando intimamente ligados àquele que é a vida, aquele que tem a seiva, né? Eu até ia trazer um galinho, eu ia tirar um galinho lá e ia trazer para mostrar, né? Como que fica depois que a gente tira. Murcha na hora. Né? A gente tira um galinho da planta, na hora, puf, murcha. Igual já viu aquelas benzedeiras que tira um galho e fica passando, aí fala, olha, você está cheio de quebranto. Ó como é que está murchinho. É claro, pois tirou da onde que ela tinha vida. Tirou do lugar que dá vida para ela. Claro que vai ficar murcha. Independente se você está com quebranto ou não está com quebranto, vai murchar de qualquer jeito, né? Eu lembro mesmo que era desse jeito quando eu era criança, que a gente ia em benzedeira, minha mãe mesmo acreditava muito nisso, aí chegava, você está cheio de quebranto. É quebranto. Não sei nem o que é isso, quebranto. Mal olhado, né? Deve ser. Olha como que está murchinha a bichinha. Ainda passava a faca, né? No caule, na parte que tirou. Tira da onde dá vida. Ainda passa a faca, é claro que o trem vai murchar. Né? Então, da mesma forma somos nós. Né? Se nós formos desconectados, nós vamos murchar. E não vai ter fruto nem bom e nem ruim. Aliás, não vai ter fruto nem bom nem ruim, porque você está desconectado. Sua vida não tem sentido. Não tem sentido, você fica pairando por aí. E vai ser lançado no fogo. Quer alguém, Maurício? Ô, Carla, é o seguinte, a ciência, né, que estuda as plantas é botânica, né? E a gente sabe que tem plantas, existe certo tipo de plantas, que se você cortar e plantar de novo, ele nasce. Quem já chupou siriguela aí? Por estacamento, né? Que chama. Isso. Por estacamento. Ela brota de novo. Mas existem plantas que cortou, não nasce mais. Será que isso também aplica na vida espiritual também? Aplica sim, eu creio que aplica sim. Porque você pode estar desconectado ali, igual a pessoa desviada, por exemplo. A Bíblia diz que aquele que trouxer um desviado para a presença de Deus novamente, um montão de pecados lhe serão perdoados. Não é assim, pastora? Então, ela pode se acoplar novamente daquele lugar que ela foi cortada. Eu creio. Tem gente que não crê, né? Que exista esse negócio de você vai, depois você volta. Mas eu creio nisso, que existe desviados, pessoas que participaram da mesa, foram, saíram, se lamearam, e depois o Senhor trouxe de volta. Né? Elas foram, elas murcharam. O filho pródigo, verdade. O filho pródigo e o Senhor ali, o pai ali, né, como o próprio Deus, né, deu honra àquela pessoa que voltou para ela. Né, o bom pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu. Ao cheiro das águas brotará, que lindo, cheguei a arrepiar. Né? A dracma perdida. Então, são vários episódios bíblicos que traz para a gente isso aí que você falou.
né? A pessoa, ela tem uma chance enquanto o Senhor não voltar. Porque depois que o Senhor voltou, acabou. Não tem como mais reconciliar com Deus. Quer falar, pastora? Lá em Apocalipse fala isso, que Deus nos dá sempre a segunda chance. Né? Deus não nos condena porque você desviou. Muitos desviaram, a palavra dele, aquele que confessar o seu pecado, né? Seu pecado será perdoado e pode ser vermelho como um carmesim, que ele será branco como a neve. Ele não sempre dá. Deus, e a palavra de Deus, a vontade é que ninguém se perca. Mas isso nós temos o direito de escolha. Nós podemos escolher. Como o Maurício falou assim, que uma planta que ela se aplica, se ela sair de um canto e planta, tem que ter um propósito. Se ela saiu dali, plantou, mas se não plantar, ela vai secar. Sim. Né? Ela pode brotar se ela for plantar em outro lugar. Quer dizer, que tem um propósito para ela mudar de lugar. Mas se ela não for plantada, geralmente ela vai secar. E Deus reconhece isso e Ele sabe. Onde nós somos plantados, nós temos que produzir frutos. Agora, se você não está produzindo frutos, olha como é que está a sua vida espiritual. Eu parei no tempo, o que eu estou fazendo? Eu estou tendo a mesma vontade? Eu estou lendo a Bíblia? Eu estou participando? Eu estou crescendo? Eu estou sendo luz? Eu estou sendo sal? Você tem que olhar tudo isso para você, ver se você está crescendo, porque muitas vezes pessoas estacionam, não, para mim está tudo bem. Né? Na vida material está tudo bem, mas na vida espiritual, o que você tem produzido? Às vezes nós deixamos sempre a nossa vida espiritual do segundo plano. Aí eu estou ligado na videira, eu estou ligado em Jesus. Mas ali diz que tinha muitos ramos que estavam ligados na videira. Mas ele diz que não é o que deu fruto, mas o que não der será cortado. E quando a gente estava observando, né, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, tem um propósito. Jesus estava ali falando para os discípulos exatamente que ele estava um passo da crucificação, onde ele não estaria mais com eles, que ele iria ser crucificado, ele voltava para o Pai, logo em seguida veio o Consolador. Ele estava exortando aos discípulos para eles entenderem que teria momentos difíceis, teria momentos de dificuldades, mas eles deveriam manter firmes, né? Eles deveriam prestar atenção naquela parábola, como Carol também mencionou bem, que Jesus também usa algo que ele sabia que os discípulos conheciam muito bem, né? Eram pessoas que trabalhavam com a terra, eram pessoas que conheciam sobre, né, o plantio, a colheita, né, o tempo de folhagem. Como você também mencionou, que se você podou em fevereiro, não podou em fevereiro e não podou em agosto, ela não ia dar frutos. Então, tem o tempo certo, né, de fazer esse processo. Quando você estava falando, eu até pensei, por que não podou depois? Mas pense bem, tem o tempo certo para todas as coisas. Então, a gente realmente precisa pensar sobre isso. Né? E quantas vezes nós ficamos correndo atrás de outras coisas e esquecemos, eu estou bem, eu estou ligado na videira, estou em Jesus. Eu já conversei com algumas pessoas e até mencionaram, não, eu não preciso ir na igreja para eu estar em Cristo. Sim, é verdade, mas a palavra também diz que nós devemos se relacionar uns com os outros, que nós devemos estar ali, porque se nós estivermos na igreja conectados, nós estamos sendo alimentados, né? Como você também mencionou, quando corta o ramo da planta, ele automaticamente vai morrer. A benzedeira pega lá, corta, ainda balança, pega nele com a mão quente e ele vai realmente se deteriorar. O outro ramo, a outra planta que corta, coloca numa água por 15 dias. A gente costuma fazer isso com rosas, né? E ela começa a dar raiz e começa a brotar. Então, de algum modo, ela está recebendo alguma coisa. Mas se não der fruto, ela vai cortar. O agricultor está dizendo, eu vou cortar e vou jogar fora. Né? O próprio Jesus estava dizendo, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por momentos difíceis, mas mantenham firmes, mantenham alimentados, mantenham firme na videira. Né? Nós vimos em Salmos 80, parece que versículo 8, que Deus começou esse processo lá no Egito. Quando ele fala que tirou uma videira do Egito e plantou e limpou e ela deu muitos frutos. Então, Jesus estava mostrando para aquele povo, eu sou a videira e vocês estão em mim, e vocês precisam permanecer em mim. Por que nós precisamos? Para a gente ser alimentados, para a gente ficar firme, porque senão a gente vai desconectar e vai morrer, e vai ser queimado, para nada serve.
Verdade. A Andréia. Só para concluir o que Braddock perguntou, Jesus sempre foi muito pontual. Então, ele usava cada situação de forma específica para que as pessoas pudessem realmente compreender. Nesse caso, Braddock, ele usou ali o caso da videira verdadeira justamente para falar que é impossível viver longe dele. Mas em várias outras passagens bíblicas, o Senhor dá inúmeras ilustrações diferentes, igual foi falado aqui a dracma, no livro de Jó 14, 7 em diante, diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer a terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Então, em cada situação, o Senhor usa uma ilustração. Nesse caso ali, ele queria deixar claro que as pessoas não poderiam viver afastados do senhorio de Cristo, porque morreriam como se fosse uma videira longe, um ramo longe da videira. Mas em inúmeras outras situações ele fala que há uma oportunidade. Mas olha aqui, o Senhor diz que ele é a água. Ele é a água da vida, que fala que é o cheiro das águas. Tem que estar ligado ao Senhor, de toda maneira. Mas em cada ilustração ele fala de uma maneira diferente, dependendo da situação em que ele se encontra, ou que aquela pessoa que está vivendo um momento bíblico ali, o Senhor revela-se para ela daquela maneira específica, porque o Senhor, ele não deixa ninguém para trás. Então, de todas as formas, ele quer nos atrair. Basta que a gente tome essa decisão e se mantenha nele, né? Porque aqui não fala se o ramo cair seco e ficar lá sozinho, vai brotar, não. É ao cheiro das águas. Então tem que estar ligado à água da vida, que é Jesus. Sim, verdade. Vai falar, Andréia? Eu quero. Nós estamos falando sobre essa questão de quando o ramo ele é cortado, se ele pode voltar e tal, e vocês citaram vários exemplos. Mas eu estava lendo ontem a respeito, mais ou menos sobre isso, e aí eu fiquei com uma dúvida, que em Hebreus, capítulo 6, versículo 4, aí diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de modo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E seu fim é ser queimada. Aí eu queria que, se vocês puderem explicar, porque talvez aqui seja outro contexto, mas eu fiquei meio assim, perdida. Os calvinistas, eles usam essa passagem aí para falar que se não se desviou, não experimentou verdadeiramente. É isso que eu ia falar, exatamente. Existe essa teoria de que se alguém desviou, ele realmente não era convertido. Ele era assim, emocionou. Fui lá na igreja, gostei do que eu vi, acha que converteu, mas no coração dele, ele de fato não recebeu a Cristo. Ele teve um momento. Gente, nós seres humanos somos movidos pela emoção. Às vezes a pessoa, na hora da emoção, ali acha que, eu aceitei Jesus, mas no fundo, e o que vai mostrar isso para nós? A mudança de vida e comportamento. Então, assim, a pessoa aceitou Jesus lá. Aí está falando de pessoa que realmente serviu a Cristo, aquela pessoa que teve experiências profundas com o Senhor. E depois fala o quê? Está criando abrolhos e espinhos. Então, além de não estar na presença, ela está repelindo. Ela está fazendo ao contrário. Assim como lá na Bíblia fala, tem algumas pessoas, o próprio Paulo falou, né, de um homem que aquele ele já entregava a alma para o diabo, porque ele estava causando muitos danos à palavra de Deus. Então, assim, está falando de alguém que realmente foi na profundeza do espírito, assim, que teve intimidade com Cristo e abandonou, é porque realmente ela rejeitou aquela presença tão grande. Esses demais aí, eu creio que a maioria é emoção mesmo.
Eu acredito, exatamente, nesse caso é a apostasia mesmo. Eu acho que a maioria, 90%, é emotivo mesmo. Vai lá, Jesus, Jesus, na hora que o negócio começa a apertar, dá no pé. E outra, a vida lá dentro de casa, no dia a dia, a gente não sabe. A gente sabe na igreja que é um anjo. Mas eu creio nessa teoria aí dos calvinistas, que a pessoa realmente era emoção, não era conversão. Porque se ela teve aquela conexão profunda com o Espírito Santo de Deus e ela fez isso aí, realmente ela está crucificando a Cristo mesmo, porque ela conheceu a profundeza da intimidade de Cristo e depois cuspiu, pisou e criou abrolhos e espinhos, ela ainda está fazendo coisa contrária à palavra ainda. Que é como se fosse. Judas experimentou e usou dessa mesma forma aí que está em Hebreus. E aí alguns usaram até a expressão de apostasia deliberada. E eu não entendi o que seria isso, apostasia deliberada. É a pessoa consciente? Gente, fala no microfone aí que o pessoal de casa não está entendendo. Vocês estão conversando entre vocês aí. Estão falando de apostasia, viu, pessoal de casa? Que a Andréia falou que apostasia, o que, Andréia? Deliberada. Então, a pessoa conscientemente, ela apostata da fé. Bom dia, irmãos. Paz esteja convosco. Nós temos o exemplo daquela Andressa Urach. Ela entrou numa igreja com a Bíblia na mão, saiu pregando o evangelho e uma pessoa que foi curada, que a mãe dela orou por ela, ela já estava quase morta, já estava à beira da morte, e a mãe dela orou por ela, ela foi curada e ali ela fez um voto de ir para a igreja e ali ia servir. Foi, serviu, pregava o evangelho, saía falando a doutrina dela. Só que ela voltou e voltou pior do que estava. Uma pessoa dessa foi convertida? Não foi. A gente não precisa nem julgar, não. Pela pessoa dela, né, como que ela era e é, ela não foi convertida. Então, são esses exemplos de pessoas que se diz crente, fala que voltou, né, mas no fundo, nunca foi convertida. Alguém quer falar? Mas eu penso, né, como ela perguntou, sim, exatamente. As pessoas se apostatam da fé, as pessoas se distanciam do evangelho, as pessoas são emocionadas, né? E às vezes eles chegam, como você disse, alguém fez um propósito, alguém chamou, a pessoa foi curada, a pessoa recebeu a bênção, e ela fica ali tão emocionada, feliz naquele momento, que ela vai. Mas ela realmente não recebeu o milagre da salvação. Porque eu acredito que a salvação é um milagre para as nossas vidas. E quando a gente recebe esse milagre dentro de nós, ele transforma a nossa vida. E a gente começa a viver de uma forma diferente. Não é porque A ou B está falando, é porque alguma coisa aconteceu dentro de mim. Né? Eu realmente fui transformada, eu realmente fui mudada. E é por isso que eu não vou me desviar. E eu, queridos, sou um exemplo bem claro disso. Né? Por que eu digo isso? Porque quantas vezes quando conheci o evangelho, eu comecei a ir, né, olhando, eu era bastante católica, então eu ia para a igreja católica, ia também para a igreja evangélica, mas alguma coisa aconteceu dentro de mim que era inexplicável. É uma coisa que até hoje eu tenho. E para a glória do Senhor, eu nunca me desviei, nunca me afastei, porque eu tinha convicção daquilo que aconteceu dentro de mim. Aí eu falei, não, aconteceu uma coisa diferente, passei por muitas tribulações, como eu creio que muitos de vocês passaram, mas eu tinha convicção. Rindo ou chorando, essa é a verdade. E eu vou ficar nela, porque Jesus transformou a minha vida, começou dentro de mim. Então, quando começa dentro de você, vai externando. E o diferente das pessoas que vão para frente emocionada, que se distancia, que eu penso assim, é que elas recebem algo de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, quando acontece de dentro para fora, realmente a gente é transformado. E essas pessoas não foram limpas de verdade, né? Como diz aqui, né, o agricultor, que é o Deus, ele nos limpa para que nós, assim, cada dia mais produza mais frutos. A pastora falou, mas, né, que você falou assim, por que não podou depois, né? Porque tem o seu tempo, né? Foi tipo assim, sua pergunta e sua resposta, né? E realmente tem o tempo. Tem tempo para tudo.
quando eu vi, já tinha passado fevereiro, a gente já estava no final de março, eu tinha esquecido, e já estava cheio de broto. Mas, quando as uvas nasceram, foi muito menos do que o do ano passado. Então, assim, como que eu vou podar o que já tem broto? Né? Então, eu tenho que limpar antes. Tem que ser tudo bem limpinho antes. Né? Então, o Senhor, Ele nos limpa. O pastor Geraldo falou das dificuldades que a gente passa para que a gente seja moldado, né? Para que a gente seja lapidado. E também nós podemos ver essa limpeza aí que o Senhor faz conosco através da sua palavra. Então, essas pessoas não receberam a palavra. É a palavra que nos limpa, a palavra que nos purifica, a palavra é que nos garante tudo isso. A palavra de Deus diz o quê? Que a palavra, né, que sai da boca do nosso Deus, que é a palavra viva, que é a Bíblia, é como espada de dois gumes, que penetra tão profundamente que chega até a alma da gente, né? Então, essa aí seria a próxima parte dessa limpeza aí, que seria através da palavra. Pode falar, Maurício. Esse versículo que a Andréia leu, tem um detalhe lá que me chamou a atenção, que falando que é impossível. Ora, para Deus não existe impossível. Mas aí entra o quê? É outra pergunta em cima da pergunta. É porque a pessoa que não quis, Deus está respeitando o livre-arbítrio, a pessoa quer, Deus quer salvar, mas a pessoa que não quer, eu não entendi. Se Deus é Deus do impossível, por que é impossível uma pessoa dessa ser salva? É aí que está o X da questão. Né? Se Deus é Deus do impossível, por que é impossível, né? Ela recebe, né? Deus quer salvar, mas ela não quer ser salva. Ela quer seguir o caminho dela. Quando Jesus fala Foi isso que assim, ele nos deu. eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Jesus vai cear. Vai entrar na sua casa e vai cear. Mas se você não abrir... Que Maurício está dizendo ali é para Deus, ele não invade. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Entendeu? Se você não quer Deus, é impossível, querido. É impossível se você não quiser. Se você não quer, Deus não vai submeter você. Quem obriga é o diabo, né? O diabo é que nos obriga. Que é Então, salteador, né? O que Carla está falando aqui no versículo 4 diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra nos purifica, a palavra nos ensina. Então, se nós olharmos, nós temos que ler a palavra de Deus e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque, igual a pastora falou, muita gente vem no emocional à frente da igreja, porque recebeu o aceito de Jesus Cristo. Aqueles 10 leprosos também, os 9, os 10 receberam a bênção, mas porque só um que voltou. Só ele valorizou a salvação, só um. Então a proporção é muito grande. Tem muita gente que é assim. Às vezes está na igreja, vem por empolgação, acha bonito, acha louvor bonito, acha a reunião maravilhosa, acha tudo, mas não é tocado no coração. Ontem mesmo nós estávamos fazendo uma visita, e um senhor falou comigo assim, eu vou na igreja, porque eu dou dízimo na igreja, para pagar a luz, pagar a água, o pessoal lá, todas as contas da igreja, então é por isso que eu falei, não vai para a igreja para isso não, vai para a igreja para ter comunhão. Você precisa ter comunhão, comunhão significa você compartilhar, aprender e você poder ensinar também. Quando nós temos comunhão, nós aprendemos uns com os outros. E ouvimos a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Na igreja é o momento que nós reunimos em comunhão para adoração ao nosso Deus. Esse é o propósito da igreja. E ali nós aprendemos, nos capacitamos, para onde nós formos, nós teremos argumento para poder falar com as outras pessoas qual a igreja que você pertence e onde você aprendeu e por que você é um discípulo de Jesus. Nós temos que demonstrar isso, quem nós somos, onde nós estivermos, diferente da denominação. Amém. A gente estava falando das pessoas que vêm para a igreja e que não são convertidas, né, gente? Tem muita gente que vem para a igreja por interesse, né?
A pessoa, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ser curado. Mas ele não quer ter um compromisso com Deus. Então, assim, essas pessoas são falsos cristãos, né? São falsos, né, servos do Senhor. E quanto à questão de Maurício está falando ali, se tirar o ramo e replantar, se ele vai... Não, a gente tem que estar plantado em Cristo. Nós não temos que pensar em várias videiras. Ele fala que eu sou a videira, entendeu? É a verdadeira, ele é a videira. Então, não vamos pensar num parreiral em que tem várias videiras, não. É uma videira só que existe para nós, que é Cristo. Então, nós temos que estar nele, né? Se cair, se for arrancado o galho, vai ser queimado. Pronto. Né? E o queimado, aí a gente já sabe o que é, né? O fogo do inferno. Então, assim, a gente tem que pensar que tem um problema sério nas igrejas também, que é pregar o evangelho só de coisas boas. Várias igrejas não pregam a cruz. E evangelho é cruz. A gente não tem só coisas boas na vida da gente. Tem muita coisa ruim que acontece com a gente, e a gente muitas vezes só fica de pé porque está em Cristo, né? Que se não fosse Cristo para nos amparar, a gente tinha caído também. Mas você primeiro tem que estar em Cristo, senão você não suporta, né? Aí vem o quê? A decepção, e a pessoa simplesmente abandona. Por quê? Porque não conseguiu aquilo que ela queria, ou porque está muito difícil, está muito pesado, né? É uma coisa interessante, igual o pastor está falando aqui também, a questão de gratidão. Jesus deu um exemplo muito sério e muito simples com relação àqueles 10 leprosos que o pastor falou. Eram 10 leprosos, eram 10 pessoas, eram 10 vidas, só um foi grato, só um voltou, só um reconheceu que foi salvo, que Jesus agiu na vida dele. Os outros foi salvo, tudo curado, pronto. E aí? Né? Amém, queridos? Vamos parar por aqui, porque o tempo já estourou. Né? Pastora?